Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura do livro de Ezequiel, nossa penúltima leitura desse livro. No episódio de hoje vamos ler Ezequiel 41, 42, 43 e 44 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que eu te convido para ficar até o final e abrir a sua Bíblia aí em Ezequiel 41. Depois, o homem me levou ao pátio central e mediu os pilares. A largura dos pilares era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e os pilares em cada lado tinha 2,5 metros de largura. Ele mediu também o pátio central. Estes tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os pilares da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e os pilares em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. Ele mediu o comprimento até o outro lado do pátio central. Tinha 10 metros e a sua largura era de 10 metros até o outro lado do pátio central. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral ao redor do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia beirais ao redor de toda a parede do templo que serviam de pontos de apoio para os quartos laterais, de modo que não fossem incrustados na parede do templo. Os quartos laterais ao redor de todo o templo eram mais largos em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, passando pelo andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construído uma plataforma elevada, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. As entradas para os quartos laterais davam para a área aberta, uma ao norte e outra ao sul. A base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo. Tinha 50 metros de comprimento e o pátio do templo e o prédio com as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado leste, bem como da frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, com as suas galerias em cada lado. Era de 50 metros. O pátio central, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo que estava do lado de fora, incluindo a soleira, fora revestido de madeira. O piso, a parede até a altura das janelas e as janelas eram da mesma forma, revestido de madeira. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno,
e nas paredes há intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e palmeiras em relevo. As palmeiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos: o rosto de um homem virado para a palmeira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a palmeira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo na parede do pátio central. O pátio central tinha pilares retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura por 1 metro em cada lado. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: Esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o pátio central quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, 2 para cada porta. Nas portas do pátio central havia querubins e palmeiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também um beiral de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas, com palmeiras esculpidas em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham beirais. Ezequiel 42. Os quartos dos sacerdotes. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos, opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte. Tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor, paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: Os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo,
Levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Ezequiel 43. A glória do Senhor retorna ao templo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refugia com a sua glória. Esta visão era semelhante à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade e as visões que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno. E a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a planta dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. O povo de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, nos seus santuários nos montes. Quando eles puseram a sua soleira perto da minha soleira e os seus pilares junto dos meus pilares, com apenas uma parede que fazia separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas detestáveis. Por isso, eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para o povo de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, a sua disposição, as suas saídas e as suas entradas, toda a sua planta, todas as suas prescrições e todos os seus regulamentos. Ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis a toda a sua planta e sigam todas as suas prescrições. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Esta é a lei do templo. O altar. Estas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 50 centímetros. A sua calha tem 50 centímetros de profundidade e 50 centímetros de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. Esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até o beiral inferior, ele tem 1 metro de altura, por meio metro de largura, e desde o beiral menor até o beiral maior, tem 2 metros de altura, por meio metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 chifres se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento por 6 metros de largura. O beiral superior também é quadrado, com 7 metros de comprimento por 7 metros de largura, com uma aba de meio metro e uma calha de 25 centímetros em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor:
Estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim, declara o soberano Senhor. Você colocará um pouco de sangue nos 4 chifres do altar, nos 4 cantos do beiral superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará expiação por ele. Você queimará o novilho para oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação pelo altar e o purificarão, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei, declara o soberano Senhor. Ezequiel 44. O príncipe, os levitas, os sacerdotes. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: Esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro, incircunciso no coração e na carne, entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas, porque o serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida
que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo onde fica o povo, tirarão as roupas com que estiveram ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada. Só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas, e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá um favor de si mesmo, uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano, o Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que hajam bênçãos sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. E assim termina a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí que continua, né? Tem muita continuação da leitura anterior que diz respeito, né, a esse santuário, né, a esse lugar santo que vai ser restaurado, né? E aonde até mesmo o Senhor mostra, né, que só se o povo se arrepender é que é para mostrar toda essa planta, né? Mas começando ali no capítulo 41, ele vai bem nessa sequência, né, de falando sobre a outras partes do templo, né? E aqui ele falou sobre o santuário, então qual eram as medidas que teria no santuário, né? Como que teria que ser feito. Então aqui o Senhor está dando, bem dizer, a maquete, né? Então,
A maquete do santuário foi descrita ali, qual era o tamanho da largura, do comprimento e tudo o que precisaria ser feito para essa construção, né? Tanto ali o 41, né, que é carregado de detalhes, de medidas ali, né, eu acredito que para um engenheiro, um arquiteto, né, ler essa parte dá até vontade de já começar A a desenhar. desenhar, né, fazer essa planta baixa aqui do local. Mas assim, a gente vê muita semelhança também com algumas coisas que a gente vê lá em Êxodo, né? Até com a criação do tabernáculo, como também foi essa descrição que Deus deu a Moisés, né? Então aqui está falando, aliás, né? Depois do tabernáculo também vem o Templo de Salomão, a construção do Templo de Salomão, que a gente vê também detalhadamente aqui sobre as medidas, e agora, né? Ezequiel trazendo aí mais uma descrição bem detalhada sobre esse templo, né? E a gente vê ali, eu acho, no capítulo 42, eu acho bem bacana, que ele fala dos quartos dos sacerdotes. E uma das coisas assim que eu acho bacana é que ele mostra muito esse respeito que você teria que ter, né? Os sacerdotes teriam que ter. Então, até a roupa, né? A roupa que ele faz ali, ele usa para fazer as consagrações ali, ministrar todo o trabalho ali dele como sacerdote, depois para ele sair para o pátio, ele não poderia sair com a mesma roupa, né? E isso é muito semelhante ao que a gente vê lá em Êxodo, ali com Moisés, na criação do tabernáculo também. Então, os sacerdotes, eles tinham que ter esse temor com aquele exercício ali, né? Com aquela profissão ali, vamos dizer dessa forma, né? Até a leitura termina falando um pouco sobre como seria esses sacerdotes, né, esses levitas também, em que eles não teriam nenhuma descendência, né? Então, só adiantando um pouco, mas a gente entender que era uma função muito sagrada, né? A única herança que eles tinham ali, né, era realmente trabalhar ali, servir ao Senhor. Então, até todas as comidas deles, tudo era vindo, né, de ofertas ali que o povo dava. Realmente, assim, os sacerdotes, eles eram ali a representação do povo diante de Deus. Era eles quem podia colocar a carne ali no santuário, né? A carne ali No no altar, holocausto. né? Para fazer o holocausto, tudo. Então, aqui ele fala, né? Nesse 42, ele deixa mais descritivo sobre os quartos e como que teria que também ser as condutas desses sacerdotes. E só deixando claro, tá, gente? Não é que não podia ter descendentes dos sacerdotes. Os sacerdotes podiam ter os filhos, sim, normal, tanto é que eles casavam e tinha as mulheres deles. Só não podiam ter herança, tá? Porque a gente até viu já lá em Êxodo que eles não tinham terra, vamos dizer assim, né? A terra era doada devido a cada tribo doar ali, né? Então eles receberam a terra doada, eles recebiam o alimento doado, eles não trabalhavam, né? Eles só trabalhavam para o templo, né? E aqui, como Ezequiel está falando dessa restauração, né? Então, até eles estão restaurando a conduta, porque isso também foi perdido, né? Com o tempo ali. Os levitas mesmo já estavam se desviando, né? E depois ele vem aqui mostrando também sobre a glória do Senhor, né? No 43. E ele mostra sobre isso, né? Sobre o Senhor estar naquele lugar, né? Então, como que o Senhor preencheu aquele lugar, né? A glória do Senhor preencheu. E depois o Senhor é muito objetivo ali, né? Eu vou estar aqui nesse lugar e vou estar aqui para sempre no meio dos israelitas. E eles não vão mais profanar o meu nome, nem vão adorar os outros deuses, né? Ídolos como os outros reis faziam, né? Então, o Senhor era muito claro quanto a isso. E que eles precisavam se arrepender, né? Era nesse 43 que ele deixa claro, né? Se eles realmente se arrependerem, filho do homem, ele fala assim, né? Quando você for falar com eles e eles se arrependerem mesmo, aí você mostra essa planta, porque daí quando vocês construírem isso, eu vou encher esse lugar, né? A minha glória vai descer ali, né? E depois ele vem falando a partir do versículo 10, né? Até o final do 43, sobre essa conduta do holocausto. E ele fala também sobre a purificação do sacerdote, né? Que primeiro
o filho do homem ali, né, Ezequiel, vamos dizer assim, purificaria esse sacerdote e depois o sacerdote iria fazer todas esses holocaustos e tudo em favor dos israelitas, né? E tinha a conduta ali, né? No primeiro dia era o novilho, no segundo o carneiro sem defeito e tudo mais até o oitavo dia. E é legal da gente ver que nesse 43, por causa desse capítulo 43, que levanta algumas divergências, né, de entendimento sobre esse templo, essa reconstrução desse templo. A gente vê que ele fala sobre a glória de Deus encher o templo. E tem passagens semelhantes que isso acontece, né? Então, inclusive, quando Moisés ele faz o tabernáculo, fala que a presença de Deus encheu naquele lugar, né? Então, tipo assim, realmente fala que as pessoas não conseguiam nem ficar ali quando isso aconteceu, quando a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Quando a gente vê também Salomão terminando ali a construção do templo, fala também que o local ficou cheio ali da presença de Deus, eu acho que era fumaça que tinha, então, tipo assim, viam isso fisicamente, essa presença do Senhor. E aqui Ezequiel está tendo essa visão da presença do Senhor se enchendo novamente, né? E a gente vai ver que depois dessa visão, realmente acontece a reconstrução ali do templo. Mas tem essa divergência, né, dos teólogos aí de que não dá a entender que realmente Houve. houve esse enchimento da presença do Senhor nessa reconstrução. E hoje, né, nós não temos mais esse templo de Salomão, não existe mais nenhum templo ali. E se estuda aí, né, uma tentativa de reconstruir, de refazer novamente esse templo. Então, por isso que até que tem algumas passagens que nesse versículo 7, né, no 43:7, fala, né, que o Senhor diz a Ezequiel, né, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e aos ídolos. Então, até por causa desse versículo, acreditam que é um templo eterno, né? É um templo que vai ser reconstruído, mas que a presença do Senhor vai ser eterna ali, aonde Deus viverá para sempre, né? Aqui fala, e aqui viverei para sempre entre os israelitas. Então, por isso, né, é legal só da gente entender, porque a gente vai ver essa reconstrução do templo, mas dá a entender que essa reconstrução que a gente está lendo aqui desde do episódio de ontem, falando também de hoje, do altar, do templo, é uma visão Mais mais futurística. futurística, né? Da Israel já, vamos dizer, glorificada, de um pós-apocalipse, né? E por último, né, quando a gente vai para o capítulo 44, ele fala ali sobre os príncipes, os levitas e os sacerdotes. Uma coisa bem bacana, né, no comecinho desse capítulo 44, que ele fala ali no versículo 1 e 2, né, sobre uma porta que estava trancada, né? E ele fala ali no versículo 2: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. E ela deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Então aqui, né, o título do 44 fala sobre o príncipe, os levitas e os sacerdotes. E aqui já mostra sobre uma porta que ela tem que ficar trancada e permanecer trancada, e somente o príncipe, né, que aí é Jesus Cristo, né, que só ele poderá entrar, e aqui fala, né? Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele, né, no versículo 3, é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Então já é uma passagem aí bem bacana, né? E depois, o restante do capítulo 44, ele vem falando agora sobre os levitas e os sacerdotes, como eles deveriam se comportar, quem que eram eles. Até ali no versículo 15 ele coloca, né? Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, né? Esses teriam até seriam mais próximos, né? De Deus ali, que ele coloca na continuação do 15.
se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, né? E ali coloca no versículo 20 também, eles não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nem o sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão se casar com mulher virgem. No versículo 25, o sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele não poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe. Então aqui está falando mais sobre, vamos dizer assim, Conduta. essas condutas, né, dos levitas e dos sacerdotes, de forma geral. Aqui fala também sobre essa parte da roupa, né? Quando eles têm que trocar a roupa. Então, mostrando aqui que o trabalho deles, né? Esse papel que eles tinham ali, né, dentro do templo era um papel importante e que eles teriam que se cuidar, né, com os atos que eles tinham durante o dia deles. Não era, nossa, estamos aqui servindo o Senhor e beleza, né? Isso eu acho. Servir de qualquer jeito, né? Exatamente. E eu acho que isso traz uma reflexão para nós também, né? O Espírito Santo ele nos move para servir nas coisas, né? Então a gente não tem que primeiro ficar às vezes bitolado de falar assim, ah, não, eu tenho que estar totalmente apto para servir ao Senhor, ou eu tenho que estar assim bem estruturado, tenho que ter lido a Bíblia, tenho que ter lido isso, tenho que ter aprendido hebraico, grego, enfim, para poder, né, dar uma mensagem. Às vezes a gente cria essas paranoias, né? Então a gente tem que se cuidar muito com isso, né? Não deixar realmente que o Espírito Santo nos use, mas também termos ciência, né, das coisas que quando a gente for fazer para Deus, nós também temos que ter algum temor, né, um certo temor para com Deus, né. Então aqui fala sobre o vestimento, sobre conduta. Não dá para a gente ir lá servir ao Senhor no mesmo, sei lá, na mesma hora tá saindo dali indo para uma balada, alguma coisa do tipo. Então aqui mostra assim, os sacerdotes e os levitas têm um papel importante. Eles tinham que ali se comportar conforme aquele papel que eles tinham, né? Teriam que temer ao Senhor, cuidar para se não contaminar com as outras coisas, né? Então, isso que eu acho legal. Tem coisas que nós temos que deixar na mão do Espírito Santo, que ele vai nos usar, nos moldar e fazer com que, né, nós sejamos um instrumento ali de Deus. Mas também há coisas que nós temos que vigiar, né? Nós temos ali que tomar cuidado e ter esse temor a Deus. É aquele negócio, né? Fazer a nossa parte, né? É necessário, né? Porque, querendo ou não, vamos dizer assim, os levitas, né, aqui nessa situação, eles eram um exemplo e eles eram a autoridade dentro do templo do Senhor. Então, eles não podiam agir de qualquer forma, né? E também precisavam respeitar o Senhor. E isso a gente já viu também em passagem lá atrás, né? Onde os filhos de Eliú, né, agiam de qualquer forma. O Eliú era o sacerdote, né? E os filhos eram, vamos dizer assim, preparados para também agir substituindo o pai, né? E eles agiam conforme eles queriam. As vestes dele, às vezes eles iam até sem o calção de linho. E isso aqui também foi colocado no 44, né? Que eles não podiam estar desnudos, né? Então, além deles estarem com a calça, eles precisavam estar com o calção por dentro para entrar ao templo, né? E os meninos ali não agiam dessa forma. Então mostrava também esse respeito quanto à vestimenta para ir ao encontro do Senhor. Mas enfim, né? É isso que a gente tem para compartilhar hoje com vocês. Amanhã a gente finaliza esse livro aí de Ezequiel. Eu já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco aqui amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!